Você já desligou o console e ficou parado por um segundo sem saber bem o que fazer com o que acabou de jogar? Não por causa do final, não por causa do gameplay, por alguma coisa que aquilo te disse sobre você mesmo e que você não tinha pedido para saber. Isso acontece com mais frequência do que a gente admite. E não é acidente. Carl Jung, um dos caras que inventou a psicanálise moderna, disse que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro acorda. O problema é que olhar para dentro é assustador pra cacete. E a maioria de nós prefere não fazer isso numa noite de quarta-feira depois de um dia de trabalho. Por isso a gente projeta. A gente coloca o que é nosso nas histórias que consome, nos personagens que a gente controla, nos mundos que nós exploramos. E às vezes, quando a gente desliga o console ou sai do cinema e volta para a vida real, percebe que carrega alguma coisa que não estava ali. Uma sensação estranha de que aquele mundo bateu numa frequência que você já conhecia, mesmo sendo feito de polígonos, ou sendo feito de luz e atores, de acordes, etc. A pergunta que esse vídeo quer responder é simples. Por que isso acontece com alguns jogos e outros não? A resposta curta é que certas obras não usam a psicologia apenas como enfeite. Elas usam essa temática como arquitetura, como o próprio sistema do jogo. E é sobre esses casos que nós vamos falar hoje. Consumir ficção é um ato de projeção. Você carrega para dentro da tela seus medos, suas falhas, sua necessidade de encontrar alguma ordem nesse imenso caos que existe na nossa vida interna. Algumas obras trabalham na superfície disso. Outras falam diretamente sobre isso e sobre a nossa identidade. Tem as que vão além e usam esses conceitos como uma peça central da obra, para construir um universo a partir dali. Nesse território, a mente deixa de ser metáfora e vira um cenário. Em Hellblade, a psicose decide o que é real. Em Silent Hill 2, o espaço físico acomoda a culpa. Na série Psychonauts, você entra literalmente dentro da cabeça das pessoas e conhece os personagens como nunca antes, a partir dos seus medos, lembranças e afins. Dá para dividir esses tipos de jogos em duas frentes. De um lado, a gente tem o jogo que usa a psique como narrativa. O ambiente e a estética são moldados pelo inconsciente de alguém. Do outro, a psique como mecânica. Os sistemas do jogo são traduções diretas de processos psicológicos já conhecidos pela psicanálise. Os melhores casos fazem as duas coisas ao mesmo tempo. A série Persona é o caso mais radical de um jogo que decidiu levar Jung a sério. Não como inspiração, não como referência, mas como fundamentação estrutural da coisa toda. Todos os conceitos do jogo e de mecânica, como o consciente coletivo nos mementos, as sombras que são os inimigos e o próprio processo de individuação, não estão no lore do jogo, eles são o jogo. A mecânica das personas já entrega isso na cena de apresentação. Cada personagem invoca sua persona arrancando uma máscara do próprio rosto. Não é uma estética simplesmente aleatória. Em Jung, a persona é exatamente isso. É uma máscara, a face social que construímos para o mundo. Uma máscara que cobre quem a gente realmente é. Arrancar ela seria o primeiro passo para encarar o que está por baixo. Os antagonistas da série seguem a mesma lógica. Cada um representa um aspecto negativo da psique humana. Um desejo ou um medo que foi reprimido até virar distorcido. Em Persona 5, isso é feito de uma forma um pouco mais romântica, a partir dos pecados capitais. Você não simplesmente derrota esses inimigos no sentido convencional. Você confronta eles. E o jogo trata isso como o mesmo processo que Jung chamava de individuação. Uma parcela um pouco maior de porrada. E discussão moral também, que é algo bem interessante em Persona. 3 mecânicas específicas podem ser destacadas aqui para deixar isso ainda mais explícito no jogo. E na série Persona no geral. As dungeons, como o Tártaro no Persona 3 ou os palácios no Persona 5, funcionam aqui como mapas do inconsciente. Cada corredor seria um desejo reprimido, e cada monstro seria uma sombra.
um fragmento da psique que foi negado por tempo demais e virou hostil. Você literalmente caminha pela estrutura interna de alguém e sai dando porrada nas partes do fragmento da psique que foi negado por tempo demais e virou hostil. Os social links e os confidants funcionam como âncora do ego. Você também precisa formular vínculos com as outras pessoas. E a partir do momento que você passa mais tempo com os amigos, você dá ao seu protagonista mais estabilidade para invocar personas ainda mais poderosas. O vínculo humano fortalece a sua capacidade de enfrentar o abismo dos outros. Outro aspecto interessante dentro do Persona é como ele usa um dos trabalhos do próprio Carl Jung para definir os arquétipos que são dados a partir dos confidants. Cada personagem diferente do jogo funciona como um arquétipo diferente dentro da terminologia do tarô, que é muito utilizado e constantemente replicado dentro da obra do Carl Jung. Além disso, a fusão no Velvet Room, em que o personagem pega duas personas, as sacrifica para transformá-la em uma, tocam em um outro ângulo a partir do ponto de vista da alquimia. Segundo Jung, os alquimistas não estudavam uma ciência apenas para discutir fenômenos do mundo externo, mas também do mundo interno. Para ele, dentro dessa visão, esse processo de fundir as pessoas seria o processo do solve et coagula. Dissolva o que é velho, coagule o que é novo. Nesse sentido, o Velvet Room seria um laboratório de alquimia da alma com interface de RPG. O que a Remedy construiu ao redor disso é um processo de individuação junguiano a partir da narrativa do jogo. Não declarado, não explicado em uma cinemática, mas presente em cada elemento do design do jogo. A personagem Barbara Yeager, por exemplo, opera como o arquétipo da sombra, a manifestação do inconsciente de Alan, que tomou o controle através do luto. Já Thomas Zane seria o velho sábio. Ele guia Alan a escrever manuscritos que são simultaneamente o mapa do jogo e o caminho de volta para si mesmo. Outra parte também muito interessante dentro do Alan Wake é como os itens funcionam como uma simbologia dos conceitos da psicanálise. A lanterna não tá ali só porque ela ficou bonitinha no concept art. Ela segue um conceito de que a luz é o símbolo plástico da consciência avançando sobre o inconsciente. Seria o contraponto da sombra. Os manuscritos espalhados pelo mundo são páginas da psique de Alan que precisam ser recuperadas. E a partir disso, Alan só consegue completar o processo de individuação quando termina o Departure. Seria reconhecer quem ele é, assumir o controle da narrativa, fechar o manuscrito. Em Alan Wake, escrever e existir são a mesma operação. Já em outro jogo, eu acho que é um pouquinho mais necessário explicar sobre como ele funciona. Como ele tem uma proposta um pouco mais estranha do que a maioria dos jogos dessa lista, eu vou explicar como é que ele funciona antes de falar sobre o que ele faz com isso. Em Disco Elysium, você assume o papel de Harry Dubois, que acorda num quarto de hotel destruído sem nenhuma memória de quem ele é, sem nome, sem passado, sem personalidade. E você, o jogador, vai reconstruir tudo isso ao longo do jogo através de um sistema chamado Thought Cabinet, ou o Gabinete de Reflexões. A ideia é a seguinte: Harry tem 24 atributos divididos em 4 áreas: intelecto, psique, físico e motricidade. Cada um desses atributos é uma voz dentro da cabeça dele que comenta situações à medida que o jogo acontece. Sugere ações, puxa o personagem para direções diferentes. O intelecto quer resolver tudo com lógica, a psique quer sentir, o físico quer sempre bater em alguém, e assim por diante. E aí você sempre rola os dados nos momentos do jogo para saber quais das vozes prevalecem. Algo também interessante no sistema do jogo de Disco Elysium é que funciona como a vida. Às vezes qualquer uma dessas direções assume uma atitude que nem sempre é a mais recomendada, e às vezes pode até ser mesmo bem exagerado. O Gabinete de Reflexões é onde fica mais interessante ainda. No decorrer do jogo, Harry tem insights, obsessões, ideias que ele pode internalizar e transformar aquilo parte da sua personalidade. Você literalmente escolhe quais pensamentos o Harry vai incorporar, e cada um modifica os atributos e muda como o mundo reage a ele. Quem Harry é no fim do jogo depende diretamente do que o jogador decidiu que ele deveria pensar. E também há um sistema bem interessante em Disco Elysium. Recuperar memórias do passado de Harry drena a moral, que funciona como se fosse a saúde do personagem. Nesse sentido, o passado literalmente machuca. Você pode morrer de memória. Em Psychonauts, o cenário deixa de ser o onde e vira o quem. É uma mistura de level design com filosofia e psicologia. E a Double Fine fez isso antes de fazer isso ser mainstream. 2 casos de Psychonauts 2 ilustram bem o alcance dessa ideia. Tom Bull é um dos personagens que tem ansiedade social e medo do julgamento alheio. O nível dele é um show de culinária frenético, onde os juízes são versões colossais e monstruosas dos próprios amigos de Compton. Você cozinha sob pressão extrema
enquanto o cenário grita ordens. É um ataque de pânico, meio que misturado com mecânicas de plataforma. Cada erro é punido pelo olhar do público que não existe fora da cabeça dele. E só quem tem ansiedade social ou medo de julgamento alheio sabe o quanto isso é preciso. Bob Zanotto é um outro personagem em Psychonauts 2. Ele perdeu o marido e está afogando o luto num lago. O nível é uma série de ilhas isoladas num oceano de bebida. Para navegar, você entra dentro de garrafas que contêm mundos em miniatura. As flores que representam o amor de Bob estão murchas ou infectadas. O cenário inteiro é um pântano estagnado. A paralisia de quem prefere se afogar no esquecimento a sentir. Dentro da cosmologia do jogo, a metáfora verbal pode virar um obstáculo físico. Se o inconsciente é um depósito de conteúdos reprimidos, então esse depósito pode ser um nível de plataforma. Os sensores, por exemplo, são burocratas baixinhos com carimbos de não, que atacam o jogador assim que entram em sua mente. Eles são a materialização da autocensura. A bagagem emocional é uma outra mecânica que mostra como a Double Fine aborda esses termos de forma bem sensível. A bagagem emocional são uma espécie de colecionáveis dentro do jogo. Elas ficam lá chorando espalhadas pelo cenário mental de cada personagem. E o principal motivo pelo qual elas choram é por estarem separadas das suas etiquetas. A partir daí você precisa encontrar uma etiqueta correspondente, identificar de qual mala é e reunir as duas. Quando isso acontece, a mala para de chorar. Aqui o detalhe que importa. As etiquetas têm cor e tipo. Mala azul, etiqueta azul. Mala amarela, etiqueta amarela. A informação aqui é um pouco mais sutil. Você tem que saber exatamente o que está carregando antes de resolver efetivamente aquela bagagem emocional. Agora, antes de ir para a conclusão, eu quero saber de você. Qual outro jogo você acha que faltou nessa lista? Deixa aí nos comentários. E se você chegou até aqui é porque provavelmente gostou do vídeo. Então não custa nada dar aquele like, né? Analisando os títulos nesse vídeo, eu percebi que todos eles te deixam com alguma coisa após tê-los jogado. Persona te obriga a encarar que os seus piores impulsos têm nome e forma, e se aquilo não for feito de uma forma boa, o resultado pode ser bem ruim e confuso. A história de Persona 5 é muito confusa. Psychonauts te mostra que o trauma do outro tem arquitetura, e entender essa arquitetura é sim um ato de empatia. Já Disco Elysium te faz construir uma identidade do zero, e ainda cobra um preço por cada memória que você decide de recuperar. Alan Wake te lembra que perder o fio da própria narrativa é um horror real. É o que eu sinto toda vez que eu vou escrever alguma coisa. Isso que eu listei não é pouco. Sair de uma obra ligeiramente diferente de como você entrou é a definição mais honesta de arte que eu conheço. E essas não são inspirações ou discussões simples. Se um jogo consegue fazer isso, usando mecânicas, sistemas, controles, então a discussão sobre o que esse meio é capaz de fazer ainda está muito no começo. E talvez a indústria tenha passado um pouco da hora de, como diz o pensador, olhar para dentro e, enfim, acordar.